Bom dia, minha gente querida. Está no ar mais um episódio do nosso programa Manhãs de Crochê. Sejam muito bem-vindos a esse cantinho feito de fios, laçadas e muita inspiração. Meu nome é Paula Saikoski e te convido a pegar o seu cafezinho, a sua agulha e vir crochetar comigo no seu tempo, no seu ritmo, espalhando cor, aconchego e criatividade por aí. Bom, como vocês podem ver, estamos com muitas cadeiras hoje. Nós iremos ter uma conversa tão legal com 3 mães, 3 artesãs, 3 empreendedoras incríveis. Bom, eu não vou falar muito para não estragar. Vocês vão adorar a nossa conversa de hoje. Este programa tem apoio carinhoso da Fisher Fios, que te acompanha em cada ponto e em cada sonho feito à mão, da Deia Fios de Crochê, com as suas agulhas ergonômicas para quem vive o crochê todos os dias, da Figueira Laser, que com precisão nos traz os melhores acessórios de recorte a laser, da Dona Alça, com seus acessórios em couro que valorizam o seu trabalho, e da Jadica 3D, com seus suportes e marcadores para todas as crocheteiras. Então, como vocês podem ver, eu estou muito bem acompanhada hoje. Gurias, eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho para o pessoal de casa que talvez não conheça você. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Bia, tenho 46 anos, sou casada. Atualmente trabalho com crochê. Tenho 2 filhos, um de 17 anos e o de 14. O Rafael, que tem 14 anos, é autista, nível 3 de suporte. Olá, eu sou a Valéria, tenho 51 anos, sou casada, tenho um filho de 17 anos, também do espectro autista, e sou professora, no momento artesã. Olá, boa tarde. Meu nome é Danusa, eu tenho 49 anos, tenho 2 filhos, um de 32 anos, o Thiago, e a Helena, que tem 13 anos, que tem síndrome de Down. Então, gurias, quais eram as suas profissões antes do artesanato entrar na vida de vocês? Eu me formei em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou arquiteta de formação. Eu sou administradora de formação e lecionei por muitos anos nos cursos de administração e marketing. Eu, de formação, sou pedagoga, atualmente trabalho com artesanato em madeira faz 13 anos. Então, quando que vocês perceberam que vocês teriam que reorganizar toda a rotina, toda a vida de vocês para priorizar a saúde e o desenvolvimento dos filhos? Bom, na verdade, acho que esse momento aconteceu quando a gente teve, assim, a primeira... Não digo que foi o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico do Rafa veio depois. Mas o primeiro contato, assim, com o médico, com o pediatra do desenvolvimento, que ele nos disse algo de errado tem, né? O desenvolvimento dele é um desenvolvimento atípico e a gente precisa começar a intervenção o quanto antes. Aí começa aquele boom de terapias, né? E aí, como conciliar, né, a rotina? Nesse momento eu trabalhava num escritório como arquiteta, trabalhava 8 horas por dia. O meu marido também trabalha 8 horas por dia e aí a gente começa, quem leva, quem busca, né? Como é que a gente vai conseguir se dedicar ao desenvolvimento dele? Aí foi nesse momento que eu decidi, na verdade, eu digo, não, vou ter que dar uma pausa e vou ter que dar um outro rumo para minha vida. E eu foi assim, nossas histórias são um pouco parecidas, né? Em algum momento elas vão se completar. Se cruzam, né? E eu foi assim, eu era professora universitária, tinha uma jornada bem pesada e de repente, né, apareceram coisas diferentes, comportamentos diferentes, um brincar diferente e nós tivemos que ir atrás do que estava acontecendo. Mudamos para Porto Alegre, eu sou do interior, chegando aqui numa cidade sem rede de apoio, pensei, bem, vou continuar trabalhando, vou trocar dinheiro, aqui o custo de vida sempre foi maior do que da minha cidade, então vou ter que fazer alguma coisa. Percebi que o que eu podia fazer era ajudar ele, então resolvi me dedicar 100% a ele e no meio disso tudo eu percebi a necessidade de adaptar os materiais para ele, que eram materiais que se encontravam no mercado, mas não tinha a cara dele, eu precisava de coisas muito específicas para ele. Então eu migrei para uma área que era dedicação 100% do filho, né? E também ajudando outras pessoas. Foi quando eu me descobri adaptadora de material para crianças especiais. E estou fazendo isso até hoje, já vou fazer 15 anos, ano que vem.
Bom, sem dúvida, acredito que tenha sido no momento do diagnóstico, né? No meu caso, a síndrome de Down a gente descobriu na hora do parto. A gente ficou sabendo, fizemos todos os exames, tudo necessário no pré-natal, mas o diagnóstico veio na hora do parto. Então é um mundo novo, né? É um mundo que a gente não estava esperando. A gente quando engravida, tem a expectativa de um filho comum, né? Típico. Típico, e aí, de repente, um diagnóstico. Aí eu tinha também uma jornada pesada de sala de aula, 28 crianças, pela manhã 28 crianças de 5 anos à tarde. Eu trabalhava com educação infantil. E aí me vi também nessa situação. Como é um mundo muito novo, a gente precisou pensar em tudo que essa criança ia precisar, né? Todas as terapias, todos os estímulos e mais tempo dos pais, né? Então eu acabei migrando e sou muito feliz no que eu faço. E agora, entrando no nosso assunto do artesanato, como é que vocês conseguem conciliar idas ao médico, terapias com o trabalho manual? Bom, eu já, como é que eu vou dizer? Eu passei já por vários tipos de artesanato até chegar ao crochê, né? E o crochê, na verdade, veio muito em função da adaptação que eu tive que fazer com o Rafa na escola, que eu fiquei 2 anos ali depois, durante meio pandemia, fim de pandemia, 2 anos adaptando ele na escola. Eu ficava todos os dias lá da 1h30 às 4h sentada. E aí eu digo, não, vou ter que arrumar algo móvel que eu consiga botar dentro de uma sacola e levar. E foi aí que surgiu o crochê, né? Que aí eu botava meus fios, as minhas agulhas, tudo dentro de uma sacola, ia pra escola e lá naquele banco da escola saiu muita coisa. E comigo, eu acompanhei muito essa história da Bia, porque nossos filhos estão na mesma escola. Mas comigo foi assim, ó, eu fui pegando necessidades dele e fui adaptando, e a cada momento surgiu uma necessidade nova. Então, quando eu vi, eu nunca mudei de ramo de artesanato. Eu estava sempre trabalhando com papel, com plástico, com algumas texturas, com alguns têxteis, mas sempre trabalhando com material para crianças com necessidades especiais. Então, o meu andar é sempre descobrindo algumas coisas que fosse melhorar. E o meu filho tinha uma característica que muitas crianças no espectro têm, que é botar tudo na boca. Então, eu fui trabalhando resistência de materiais. O meu mundo é madeira, né? Eu sempre, desde pequena, sempre gostei de trabalhar com madeira. Já no colégio, quando eu estudava, tinha a opção datilografia ou artesanato. Eu sempre escolhia artesanato, porque era ligado à madeira. E em 2009 eu fiz o meu primeiro curso, a Helena nem tinha nascido ainda. Eu fiz o meu primeiro curso, nós morávamos no estado do Amapá, a Helena nasceu no estado do Amapá e eu fiz o meu primeiro curso lá. Retornando, eu era professora. Retornando a Porto Alegre, quando a Helena nasceu, ela tinha 1 ano e meio, nós retornamos a Porto Alegre e eu já tinha pedido demissão lá da empresa onde eu trabalhava e aí decidi então empreender e começar a trabalhar com a madeira. Criei o ateliê, né, que é na Zona Sul de Porto Alegre, e criei o ateliê e comecei a montar o meu portfólio. E aí não larguei mais. E, assim, falando emocionalmente, o que o artesanato trouxe para vocês? Nossa, muitos benefícios. Eu digo que ele começou como uma terapia, né? E de depressão, assim, problemas de depressão, de coisa, como uma terapia, e se transformou numa fonte de renda, eu acho. É bem isso aí. Todo mundo que faz artesanato tem essa sensação que é um momento de segurança pra gente. Eu comecei fazendo por necessidade, e eu agora quero reforçar uma coisa aqui, como administradora. No Brasil tem muita gente entrando no empreendedorismo, não porque tenha realmente capacidade, talvez, né? Porque é um desafio manter um negócio, mas por necessidade. E aí, então, para nós mulheres, o artesanato está ali, disponível de várias formas. O meu primeiro artesanato foi crochê, olha as coincidências. Mas eu não tive paciência para trabalhar o crochê, e o crochê é uma arte, né? Lindo.
Então, eu acho assim, ó, que quando isso chega pra gente e começa a fazer parte da vida da gente, não só aquela divisão que a gente tem que ter trabalho, casa, marido e mais ainda o autismo, o artesanato vem com uma válvula de escape pra gente. Se torna uma paixão, a gente não consegue mais viver sem. Eu fui diagnosticada há pouco tempo, e parece que todo mundo tem um CID hoje, né? Eu fui diagnosticada há pouco tempo como workaholic, que é uma pessoa que é viciada em trabalho, mas eu sou viciada em trabalho que eu gosto. Então, o artesanato me traz paz, me traz tranquilidade, as cores me ajudam, e aí tem várias explicações na psicologia das cores. Então, hoje, para mim, é fundamental. Eu convivo com uma arte-terapeuta que trabalha com meu filho, que também é um futuro artesão. Então, eu acho que hoje, sem o artesanato, eu não sei o que eu faria. Não, eu não sei. Acho que para vocês deve ser a mesma coisa. Com certeza, o artesanato, ele entra também como terapia pra gente, um momento nosso, né? A Helena, e também como uma arte-terapia com a criança, né? Com a minha filha. A Helena, em vários momentos, desde pequena, eu botava ela estava agitada, eu colocava ela, chamava, filha, vamos pintar. Ela sentava junto comigo, dava um pincel, tinta, montava um ambiente, e ali ela ia se acalmando e fazia a arte dela. Então, com certeza, o artesanato, além de ser a renda, né? Ela é um momento de terapia também que faz a gente pensar, faz a gente refletir, faz a gente se acalmar. E juntando o útil ao agradável. Sabe, Danusa, que o Rafa tem uma fixação, assim, ele tem dificuldade de ter um hiperfoco, né? Ele não se detém muito em nada. Mas uma das poucas coisas que ele gosta de fazer é aqueles alinhavos pedagógicos, né? Com fio, assim, Sim. De passar. E aí eu tô tentando agora, não sei como ainda, juntar isso com o meu crochê, sabe? Pensei em alguma coisa com bolsas com tela, de dar pra ele tecer, mas ainda não consegui achar direito ainda uma via. Mas ele mostra muito interesse pela essa questão do fio, da trama, né, de nós, de coisa, então é bem legal. E ele é uma coisa que ele gosta e que ele se concentra, né, e acalma. Sim, ele também, acalma, regula, com certeza. Verdade. Que é o caso da Helena com a pintura. Tinta, com a pintura. Sim, Helena se acalma muito quando pinta. Mas também ela tem que estar disposta. Tem que estar com vontade. O meu gosta de trabalhar com uma técnica chamada assemblagem, ou então papietagem. Então, eu acabei aprendendo isso também junto com a arte-terapeuta para conseguir ter esse momento com eles, porque é muito importante a gente ter esse momento com eles. Não é só a gente trabalhando, porque a gente tem que se dividir entre tudo, mas eles também precisam de atenção. Então, por que não a gente juntar essa nossas habilidades? Útil ao agradável. E vocês lembram qual foi a primeira peça que vocês fizeram depois dessa transição de carreira, dessa transição para ser mãe, entrar no mundo do artesanato? Bom, eu na verdade eu comecei a aprender o crochê com vídeos do YouTube, né? Fui pesquisando e aí as peças mais simples, né, que eu comecei a fazer foram as mandalas, né? Comecei com mandalas, com chaveirinhos pequenos, alguns cachepôs também, que eu acabei ficando com nenhum aqui, mas foram tudo peças mais simples até chegar hoje nas bolsas, né? Aqui eu trouxe uma pequenininha, porta-celular, que é o carro-chefe do meu ateliê. E eu comecei, o meu filho é não verbal, eu comecei com pastas de comunicação alternativa. Nessa época, as pastas vinham dos Estados Unidos e eram muito caras. Então eu comecei fazendo para ele e fui melhorando sempre a qualidade do material por causa da questão oral, era tudo na boca. Então eu comecei desenvolvendo técnicas para que elas fossem resistentes. Então essa aqui é uma pasta que eu confecciono até hoje, eu faço 100% dela. E também fui desenvolvendo materiais para rotina. Hoje, meu carro-chefe são os calendários. Os calendários de rotina. Esse aqui é um produto que entra agora para o ano que vem, onde a gente tem toda a organização com o calendário típico e humor, clima, estação, a foto da criança, rotina por turnos. Aqui eu tenho casos de crianças que já escrevem, então eu tenho cartões para escrever.
mas o detalhe é que eu posso também ter as figurinhas, e conforme a criança vai precisando, a gente vai aumentando isso aqui. Aqui nessa parte nós colocamos os lembretes, para que ela tenha algum registro de médico, algum eventual. Mas basicamente é isso que eu faço hoje, calendários. A minha história é a seguinte, em 2011, quando eu comecei, eu fiz essa caixa de chá, essa mesmo, para presentear a minha irmã, estava de aniversário. E eu não tinha um ateliê ainda. E ela pegou a caixa, gostou, adorou a caixa e postou numa rede social e colocou a seguinte legenda: ganhei da minha irmã essa caixa de chá e ela aceita encomendas. Eu não tinha o ateliê ainda, mas fiquei num primeiro momento assustada com aquela mensagem, porque começaram a chegar mensagens pedindo informações a amigos, né? Sempre começa com a rede mais próxima. Isso. A vizinha do lado pediu uma caixa igual. Bom, no fim eu fiz, acho que umas 5 caixas iguais a essa. E depois fui expandindo daí o meu catálogo para outras peças, né? Mas essa aqui foi a minha primeira peça. Tá aí inteira. Tá inteira. E como foi para vocês esse processo de transformar um hobby numa fonte de renda? Para mim, acho que foi uma coisa bem natural, assim, até por ser uma coisa que eu amo fazer. Para mim, assim, é uma coisa, eu sou apaixonada pelo que eu faço, gosto muito, né? Mas confesso que é um pouco difícil, assim, ser uma eu presa, né? A gente ter que fazer tudo, né? Tu compra o material, tu confecciona, tu divulga teu trabalho, tu faz vídeo para as redes sociais, tu trata com cliente, faz entregas, leva no correio. Então, essa parte, assim, de tentar conciliar todas essas atividades que o trabalho me dá junto com a maternidade, né? Mas eu sou apaixonada, eu gosto muito do que eu faço. As nossas histórias, mais uma vez, elas vão se entrelaçando. Eu também me apaixonei cada dia mais, fui sair de uma área de negócios para uma área de alfabetização, comecei a estudar mais alfabetização para poder melhorar cada dia. E cada vez me apaixonando mais e aparecendo mais coisas para fazer e sempre acompanhando o desenvolvimento dele. Ele está com 17 anos, então dos 3 anos até aqui, eu ainda faço tudo para ele, tudo que precisa. Estou sempre trabalhando em alguma coisa mais especificamente para ele. Mas isso que eu faço para ele serve para outros. Então, conciliar tudo isso é bastante trabalhoso e eu volto a dizer, num país onde a gente sabe que o empreendedorismo é só para os fortes e para aqueles que necessitam muito, porque é muito mais fácil desistir e trabalhar de empregado. Só que quem ama artesanato, é muito difícil sair do artesanato e ir para um emprego convencional. Ficar trancado numa salinha. A gente prefere, computador. A gente prefere as nossas horas bolando as coisas no computador e trabalhando na bancada, queimando os dedos, né? Fazendo diversos testes, mas a gente tem um prazer gigante por fazer isso. Então isso vale, cada dia vale. Então, para mim, é mais do que gratificante e que bom, às vezes eu digo que bom que eu tive que passar por tudo isso para realmente me sentir gratificada e eu não tenho frustração nenhuma por ter deixado a profissão, porque eu consegui fazer tudo o que eu precisava sem sair muito do meu meio. Eu não mudei muito de área, fui só mudando o tipo de produto e o povo que eu alcanço. Mas, no mais assim, ó, é só gratidão. Eu diria que a gente tem que ter um jogo de cintura extra, né? É verdade. E uma agenda muito bem organizada. Sim. Porque casa, né? Trabalho. E quando o ateliê ainda é dentro de casa, então a gente tem que ter... Pra te conseguir dar conta só com muita organização. Sim, muita organização. É verdade. Né? Eu tenho a minha agenda, né? Bem organizada pela manhã. Enquanto a Helena não acorda, eu tô no ateliê, porque eu acordo antes dela e tô no ateliê. Depois, quando ela acorda, eu já dou uma atenção para ela, já fico mais com ela. Depois que ela vai para a escola, aí sim eu me dedico a segunda-feira tirar foto de todos os produtos feitos, fazer as postagens. Então a gente tem que ter uma agenda bem organizada. Mas também não me arrependo e acho que as coisas acontecem como tem que acontecer. Nada é por acaso. Hoje eu era realizada sendo professora, mas hoje eu me sinto muito mais feliz fazendo o que eu faço. E qual vocês diriam que é a maior dificuldade de empreender
sendo mães de crianças atípicas? Eu acho que ainda o preconceito rola muito forte, assim, Paula. As pessoas já têm como é que eu vou dizer? Se tu tem uma bolsa de crochê aqui, tu tem uma bolsa do shopping, as pessoas vão e compram bolsa do shopping, ninguém compra bolsa de crochê. E se tu tem ainda uma artesã que tem um filho atípico e uma outra artesã, tu vai na outra artesã. A gente acaba ficando, eu sinto pelo menos dessa forma, muito preconceito das pessoas, até por talvez não conhecerem, né? Por falta de conhecimento, né? Por ignorância. Mas eu acho que a barreira, né, do preconceito, da educação, das pessoas procurarem conhecer antes de julgar, né? Eu acho que é uma dificuldade muito grande, assim, que eu vejo. Eu vou complementar o que a Bia está dizendo. Tem outro detalhe, tudo que ela falou e mais um pouquinho. Nós que trabalhamos já há um certo tempo e somos bastante exigentes, acho que as três aqui somos bem exigentes com detalhes, a gente enfrenta um outro problema que ela acabou de falar. Entre uma bolsa artesanal e uma bolsa do shopping, uma bolsa industrializada, vamos dizer assim, o que acontece? Vou falar da bolsa porque eu vejo muito isso. Depois eu puxo para o meu. A bolsa que a Bia faz, ela trabalha com os metais de primeira qualidade. E aí ela vai chegar numa bolsa concorrente ali, talvez até pela metade do preço, e aí a pessoa olha para o produto, acha caro. Por que o dela é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Gente, não é a mesma coisa. Se aquele preço eu aprendi que se o preço é diferente, é porque tem diferença. Então, quem conhece artesanato, e aí a gente se respeita muito enquanto artesã, entender o porquê que aquele produto é tão diferenciado. Para quem é terapeuta, que vai comprar o meu material, ele sabe que o meu material não vai aguentar um dia, vai aguentar anos. E por isso, para encerrar, eu queria perguntar se vocês teriam alguma mensagem para mulheres que, assim como vocês, precisam de trabalho, autonomia e presença na vida dos filhos. Eu quero dizer assim, é fundamental que a gente viva esses anos iniciais da criança, é fundamental, mas às vezes as famílias não conseguem. É o sustento, né? Aquele trabalho que vai fazer falta e ela não tem outra maneira. Mas o que a gente encontra? Nós aqui somos três exemplos, mas a gente encontra muita gente, principalmente nos trabalhos que a gente faz parte, assim, trabalho social, a gente encontra gente com capacidades. Então, eu costumo entrar nesses lugares, na escola, por exemplo, na escola do meu filho. Lá tem um grupo que tem várias mães que estão lá a tarde inteira, como a Bia já falou, passa a tarde inteira na adaptação do filho. E eu sempre chego nesses lugares dizendo para elas, o que tu sabe fazer? O que tu gosta de fazer? Porque seguido eu escuto, eu gosto de trabalhar com EVA, eu gosto de trabalhar com madeira, eu gosto de trabalhar com crochê, eu gosto de fazer tricô. Então, assim, por que não fazer disso? Naquele tempo que se está ali, eu sei que às vezes a pessoa também não está com cabeça naquele momento, não tem aquele momento para isso. Mas em algum momento a gente possa, como artesã, nós as três, fazer isso com elas. Vamos tentar desenvolver alguma coisa, produzir algum trabalho, levar mais algum incentivo de histórias como as nossas para que essas pessoas consigam. Porque eu tenho certeza que todas essas mães que estão ali, elas têm como fazer. E eu acho que uma coisa super importante que até a gente pauta muito lá no grupo esse da escola, que a Valéria falou das mães, é o autocuidado, né? O cuidar de quem cuida. Se a gente não tá bem com a gente, como é que a gente vai ter condições de cuidar do outro, né? E a gente, como mãe, assim, quando tu recebe um diagnóstico, tu quer abraçar o mundo, né? Tu quer dar conta de tudo e tu quer ser aquela super mãe pra criança, tu acaba esquecendo de ti e ficando só no teu filho, né? Complementando só, quando a gente ganha um diagnóstico, não são todas as pessoas, infelizmente, que têm uma rede de apoio, né? Tanto na prática quanto emocional. O artesanato, eu acho que ele nos ajudou, sem dúvida. Nos sustenta um pouco né? isso, né? Sem dúvida. Ele, não só falando financeiramente, mas essa parte emocional, né? Ele cuida do nosso emocional. E aí, às vezes, tem pessoas que chegam e dizem: não, mas eu não vou fazer isso aqui porque eu vou ganhar muito pouco. Tu não vai ganhar muito pouco, tu tá visando só a parte do dinheiro, né? Tu vai ganhar muito são com infinitos, isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu gostei muito da nossa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado de vir aqui.
Muito obrigada mesmo. a gente Nós que que agradecemos. Agradecemos, maravilhoso. Foi muito bom. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Eu gostei muito, muito mesmo. Muito obrigada às gurias por terem vindo aqui e participado. Muito obrigada a você por ter nos acompanhado neste episódio incrível. Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Este programa tem apoio carinhoso da Fisher Fios, que te acompanha em cada ponto, em cada sonho feito à mão. Da Deia Fios de Crochê, com suas agulhas ergonômicas para quem vive o crochê todos os dias. Da Figueira Laser, que com precisão nos traz os melhores acessórios de recorte a laser. Da Dona Alça, com seus acessórios em couro que valorizam o seu trabalho. E da Jadica 3D, com seus suportes e marcadores para todas as crocheteiras.